Se existir alguma dúvida sobre a época em que nós estamos, acho que não existe mais, né? Cada vez mais cai por terra qualquer dúvida ou qualquer fio de esperança que a gente possa ter de que a gente realmente não esteja caminhando para um tempo sombrio, infelizmente. Essa questão dos OVNIs, acho que veio assim para coroar esse fato, sabe? Vamos tentar pensar aqui um pouquinho. Sempre, sempre houve estudo, sempre houve gente dedicada a entender e a divulgar os fenômenos ufológicos, bem como toda essa questão envolvendo OVNIs e a função da mídia, dos governos, dentro desse contexto sempre foi de abafar, de desmentir, de esconder. Isso eu não estou inventando, não. Você está aí com a internet na sua mão, você pode pesquisar. Sempre existiram casos gravíssimos e muito fáceis até de serem provados e de serem averiguados, porque alguns desses casos afetaram as pessoas envolvidas fisicamente. Então aconteceram ali fenômenos que a ciência não explicou, a medicina não conseguiu resolver, justamente por não ser uma coisa natural aqui da Terra. Então a pessoa envolvida em contexto ali ufológico, uma coisa que realmente ela passou uma experiência de contato com extraterrestres e com objetos voadores vindo do espaço, isso acontecia, a pessoa, animais envolvidos e tudo mais, ficavam claramente afetados de uma forma inexplicável por essas forças externas. E o papel da mídia sobre isso sempre foi de abafar. Dos governos, a mesma coisa. Tanto que toda a fonte mais farta que a gente tem sobre isso nunca foi na TV aberta. Não, a TV aberta fazia um sensacionalismo barato, né? Sobre Varginha, sobre outras coisas que eles sempre deixavam tudo de forma dúbia. Você já reparou? Chupacabra. Já reparou isso? Era sempre uma coisa tipo assim, será que foi? Será que não foi? Sabe? Sempre dando margem, bastante margem, para que as pessoas duvidassem se aquilo ali não era, na verdade, uma coisa enganosa. Já na internet, quando a internet foi crescendo, foi ficando um pouco difícil de controlar essas informações, porque, ainda mais com o YouTube, porque as pessoas são livres para criar conteúdo, né? E aqui no YouTube mesmo a gente tem uma fonte muito boa para saber sobre casos ufológicos e todas essas questões que envolvem esses mistérios. Mas é bem interessante, sabe? Como que somente agora, em 2024, todo mundo resolveu escancarar todo esse contexto. Tem um tempo já que a NASA afirmou a existência dos OVNIs e, coincidentemente, né, agora em 2024, esses elementos começaram a aparecer com uma frequência muito grande e a ganhar uma divulgação nunca antes vista, porque a gente tem chefes de Estado falando sobre isso, a gente tem a grande mídia expondo essas questões de uma forma muito aberta. A razão de eu falar desse assunto aqui no canal é porque ele vai de encontro a outro assunto que eu abordo aqui com uma certa frequência, e essas coisas se interligam de certa forma. Todas as pessoas que estão assim despertas para algumas questões que eu vou abordar nesse vídeo sabem que essas coisas se interligam sim, e sabem também que isso definitivamente não é o que parece e não é um bom presságio. Sim, essa questão dos OVNIs, ela está sim, desses drones, né? Ela está sim ligada diretamente a essas questões do sistema que a gente aborda aqui, que outros canais também abordam. Eu acho que se você caiu aqui de paraquedas, ou se você já está no canal e você não curte esse tipo de assunto, você acha que esse tipo de conteúdo é só teoria da conspiração, é coisa boba, olha, sinceramente, eu acho melhor você começar a abrir sua cabeça, a tentar olhar isso de uma perspectiva mais séria. Quem entende essas coisas do sistema sabe a quantidade de coisa que já está prevista para vir em cima de dizerem que aquilo ali é de outro planeta, aquilo ali é uma ameaça externa, aquilo vai precisar ser contido, vai precisar ser resolvido. Quem está por dentro já sabe do que pode vir a acontecer, né? Existe sim uma elite
que controla as coisas, que domina as massas. Existe sim uma questão política, religiosa, espiritual, todo um contexto social que engloba todos esses assuntos e todos os interesses dessa tal elite. E nós, a grande massa, nós estamos inseridos nisso, mas na posição de vítima. É porque nós somos os peões do jogo, sabe? Nós somos as pessoas manipuladas. Nós somos aqueles que consomem deles, dependem deles, no sentido do direcionamento, das informações que eles passam através das mídias, da forma como a arte que eles produzem influenciam os nossos sentimentos, o nosso pensamento. Nós dependemos deles na forma como usamos a tecnologia que eles inventam e nos tornamos dependentes de tudo que eles criam. Óbvio, gente, que isso não é uma coisa que eu tô falando aqui para apavorar ninguém, para gerar nenhum rebuliço, nenhum sentimento negativo. Não é isso não, sabe? De forma alguma. Mas, sabendo que é um fato, e deixa eu só abrir um parênteses aqui, para você que não acredita que isso seja um fato, eu peço para que você comece a analisar todo esse contexto que a gente fala aqui que envolve o sistema. E se você ainda tiver dúvida, faz o seguinte: comece a observar todos os símbolos que a gente fala sobre eles, comece a observar aonde esses símbolos são encaixados na arte, nos palcos dos cantores, no entretenimento que a gente vê na televisão aberta ou nos streamings, enfim, em todos os cantos você vai ver a confirmação através dos mesmos símbolos, dos mesmos gestos, das mesmas questões que são tratadas em músicas, em outras obras de arte, incluindo as literárias também, viu? Que sim, toda uma simbologia que ela representa não só as questões de origem dessas pessoas, mas os interesses, o fundo espiritual, religioso, entre aspas, né, religioso, ao qual elas fazem parte, e todas as coisas que elas servem e tudo que elas querem fazer. Então, tudo, gente, é muito bem amarradinho. Por mais que você seja uma pessoa cética, uma pessoa que realmente precisa de provas para entender as coisas, eu quero que você responda, então, por que que essas mesmas coisas se repetem, esses mesmos temas são tratados e são falados sempre da mesma forma, por tanto tempo, por tantas pessoas diferentes? Qual é o porquê disso, então? Você acha que é só uma simples coincidência? É um acaso? Todas as pessoas resolvem pegar essas mesmas informações e expor para a massa da mesma forma, por acaso. É tudo. É um gosto peculiar, né? Vamos botar assim, gostamos daquelas coisas ali, vamos todos falar disso. O engraçado é que vocês vão ver isso em diversas culturas, em diversas épocas. Eu acredito que isso não seja uma questão de OVNI da forma que estão tentando fazer a grande massa acreditar. Eu acredito que isso seja, sim, um tipo de manipulação que está seguindo quem já entende dessas questões do sistema, sabe o momento que a gente está, o momento da humanidade que a gente está. Então, toda essa manobra é necessária. A gente que já fala disso aqui há muito tempo, a gente já sabia que uma coisa desse tipo aconteceria, gente. A gente já sabia. Então, sabendo disso, eu não acredito que seja extraterrestre que está vindo aqui dando sinal de vida, entende? Não, eu veja bem, eu não estou dizendo que eu não acredito em extraterrestre. Eu acredito, eu já tive experiências nesse sentido de avistamento de OVNI, de proximidade com essas coisas, mas de experiências assim estranhas que envolvem esse contexto ufológico e que foram muito assustadoras para mim. É uma coisa até que por muito tempo eu tive bastante medo, mas recentemente até eu passei uma situação dessa, deve ter alguns meses. Mas eu não acredito de verdade que seja esse o caso agora. Eu acho que é apenas uma manipulação que já estava prevista, que precisa ser feita, sim, para ir, de certo modo, acostumando as pessoas a algo maior que vai acontecer dentro desse mesmo contexto de coisa que supostamente vem de fora, entendeu? Eu vejo alguns desses casos ufológicos no Freak TV. Eu já falei desse canal aqui em outras coisas, né? Eles têm um quadro
sobre isso, sobre questões ufológicas. E alguns casos brasileiros são extremamente impressionantes. Das pessoas passarem processos físicos, que é uma coisa que todo mundo que estava ali viu acontecer. Assim, bizarros, sem uma experiência, sem uma explicação lógica para aquilo, sabe? E nada disso foi tão noticiado, nada disso foi tão documentado. Inúmeras foram as pessoas que desapareceram ou que foram suicidadas depois de terem envolvimento sobre isso. Especialmente pessoas que tentaram alertar os outros, que foram, assim, muito corretas no sentido de tentar falar o que elas realmente estavam vendo. Na realidade, tudo que existe, que essa tal elite tenta a todo custo abafar. Essas pessoas, alguma coisa ruim aconteceu com essas pessoas. Todo mundo sabe disso. Eu não tirei essa informação da cartola, você pode pesquisar aí. E justamente agora eles veio com esse papo, inclusive até algumas pessoas famosas que se prestam a serviços do sistema também vêm aí compartilhando alguma coisa, né, nesse sentido. Então, eu acho isso assim um teatro, sabe? Eu acho isso muito sombrio. Eu não consigo ver isso com bons olhos, não, gente. Eu tenho, não vou mentir para vocês, eu tenho assim tentado não focar em todo o sentimento que eu tenho acerca do momento que a gente está vivendo, justamente porque eu acho que é um momento crítico. Eu acho que a gente vai entrar numa fase muito assim complicada da humanidade. Eu agradeço a Deus por não ter filho, não querer ter, né, filho. Para mim e para qualquer pessoa que estuda esses assuntos do sistema, está muito claro que trata-se sim uma preparação para algo maior que está chegando. Tudo que o sistema faz, ele dá um jeito de avisar, porque isso é um tratado, vamos colocar assim, com Deus. Isso é um tratado com Deus. Não, não. Não começa a dar surto nos comentários dizendo que eu virei crente, que eu sou cristã. Não sou cristã. Não sou cristã mesmo. Para com isso. Vocês têm que parar com esse negócio de colocar as coisas. Agora mais do que nunca. Vocês têm que parar com essa história de colocar as coisas em 880, preto e branco. A vida não é assim, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Então vamos lá. O sistema sempre tem que avisar das coisas que eles vão fazer. Porque isso é realmente um tipo de tratado com Deus, vamos colocar assim. Que eles jogam a informação na nossa cara. Então, assim, o povão fica sabendo, de certa forma, entende? Porque eles explanam. Eles mostram o que vai ser feito, o que precisa ser feito. Só que eles colocam de um modo que realmente pode ser subliminar, ou às vezes pode ser de uma forma muito discreta. Mas eles não avisam uma vez e saem correndo, não. Pelo contrário. Eles vêm falando e vêm mostrando ostensivamente, sabe? A gente não percebe porque a gente não é programado para imaginar sequer que existe de fato uma elite mundial que tem todas essas questões de manipular as pessoas, de tratar apenas do interesse delas e gerir o mundo de maneira que fique de acordo com os valores dela, sabe? A gente não é educado para acreditar nisso, pelo contrário. A gente é educado para duvidar que isso existe, né? O que você tem que fazer numa hora dessa é entender o contexto, para você ser o menos enganado possível, para você ser o menos manipulado possível. É você cuidar da sua vida, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Se eles estão passando pra gente que existe OVNI, que realmente eles estão chegando aqui, que realmente os extraterrestres estão buscando contato e que várias coisas que aconteceram agora podem ser faladas porque realmente foi tudo verdade. Se isso está acontecendo agora, não é porque eles acham que a gente merece a verdade dos fatos e que a gente merece ser cuidado. Não é nada disso, não. Não é. Tem interesse escuso por trás disso. Pode acreditar. É muito importante que você filtre quem você vai ver, quem você vai ouvir e principalmente que você saiba o que tem de interesse deles por trás da divulgação dessas coisas. Existe sim um contexto que, pela maioria das pessoas, pode ser visto como algo assim de outro mundo, mas que eles têm acesso, que eles têm conhecimento, têm contato de uma forma muito, muito pura, muito mais fácil do que nós podemos ter, porque isso tem a ver com uma série de questões, como eu já falei aqui, religiosas, físicas até, e tem toda uma questão de poder necessário para se chegar a isso, que a gente, na maioria da população, não vai ter, obviamente. Então, isso existe sim, e tem
a ver com toda essa manipulação que a gente vai ver cada vez maior, né? Daqui para frente. Quem entende essas coisas do sistema sabe a quantidade de coisa que já está prevista para vir em cima de dizerem que aquilo ali é de outro planeta, aquilo ali é uma ameaça externa, aquilo vai precisar ser contido, vai precisar ser resolvido. Quem está por dentro já sabe do que pode vir a acontecer, né? A gente fala disso em outro vídeo. Por hoje é só. Até.